nesta noite mais uma vez na presença do Senhor, e eu estou feliz por retornar a esta abençoada congregação depois de cerca de 20 anos, eu acho que 21 ou 22 anos, pastor Hermano, que eu estive aqui. Eu me lembro que eu ainda estava solteiro, acho que eu estava namorando quando eu estive aqui, e graças a Deus estamos reunidos novamente para nós adorarmos a Deus. Glória a Jesus. Estou, como os irmãos viram, acompanhado da minha esposa, do meu casal de filhos. Eu louvo a Deus por estar revendo minha tia Helena, minha prima Laura. Que Deus abençoe a todos maravilhosamente, todos dando a todos a bênção, a graça. E nós estamos nesse período de pandemia, mas isto já está passando em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós voltaremos a ter nossa total liberdade para estarmos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Só peço o técnico, por favor, que me dê um pouco mais de retorno, por favor. Glória a Jesus. Está ótimo, querido. Muito obrigado. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração, nosso irmão Cortado até fez a leitura dela aqui. Então não vou lê-la novamente, até para nós ganharmos tempo. E eu peço que os irmãos abram, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E mantenham suas Bíblias abertas no livro do profeta Isaías, capítulo 6, para nós estarmos meditando na bendita palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, diz o primeiro versículo. Esse episódio aconteceu cerca de 740 anos antes de Cristo. Isaías, chamado para ser profeta, tinha tudo para ser um grande homem de Deus, como de fato ele foi, mas desde o início. O grande problema, porém, foi que Isaías, como era primo do rei Uzias, isso lhe atrapalhava enormemente no exercício de seu ministério. O fato de ser primo do profeta, primo do rei Uzias, rei de Judá, isso fazia com que o ministério de Isaías ficava travado. E Deus queria que Isaías entrasse numa nova dimensão espiritual para que pudesse trabalhar através da vida dele, como de fato trabalhou. Mas necessário foi que o rei Uzias morresse em 740. E antes de Isaías ter essa experiência com Deus, depois da morte do rei Uzias, Isaías tinha um ministério tanto pacato. Se os irmãos lerem os capítulos anteriores, os irmãos encontrarão 9 vezes o profeta Isaías utilizando a seguinte expressão: ai daquele, ai daquela, ai do rico, ai de quem se levanta de manhã para se embriagar, ai dos que ao mal chama bem. Enfim, durante 9 vezes ele aponta o dedo para o semelhante para dizer: ai desse, ai daquele, até que ele tem essa maravilhosa experiência com o Senhor. Morre o rei Uzias, então o profeta Isaías tem uma visão de Deus. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, infelizmente, durante o percurso da nossa vida espiritual, nós sempre construímos ou permitimos que se construam reis Uzias na nossa vida. Ou seja, são situações que talvez nos impedem de termos relacionamento pessoal com Deus e, sobretudo, nos impedem de termos uma visão da glória de Deus. Mas, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Neste capítulo, até o versículo 8, nós encontramos 3 visões do profeta Isaías. 3 visões. A primeira visão que ele tem é a visão da glória de Deus. E ele só a tem porque o rei Uzias morreu. Enquanto o rei Uzias estivesse vivo, Isaías não teria tido esta maravilhosa experiência com o Senhor nosso Deus. Morre o rei Uzias. Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, isto é, a sua glória, a sua Shekinah, a sua presença enchia o templo. Quando nós temos uma visão de Deus assentado no seu trono, trono fala de poder, trono fala de domínio. Quando nós temos a visão de Deus
quando nós temos a visão da realidade espiritual, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós temos visão de Deus, o nosso templo se enche da glória e da Shekinah do Senhor nosso Deus. Versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Serafins é uma classe de anjos que ficam ao redor do trono de Deus, e a função deles é adorar a Deus 24 horas. Força de expressão, porque o céu não é medido pelo nosso tempo, pela nossa hora. Serafins, a origem de sua palavra quer dizer ardentes, porque eles ardem em louvor, adoração e serviço a Deus. 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Rosto fala de reverência, os pés falam de santidade, e voavam fala de comunhão. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Para eu ter comunhão com Deus, eu preciso cobrir os meus pés, isso é, eu preciso ter santidade. Para eu ter santidade, eu preciso ter o rosto coberto, isto é, eu preciso ter reverência ao Senhor nosso Deus. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele repete por 3 vezes: Santo, 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 porque nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele está dizendo: Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. E ele complementa dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, a terra está cheia da glória de Deus. Nós podemos achar que não, porque temos violência, temos mortandade, temos prostituição, temos adultério, temos homicídio, temos uma gama de pecados acontecendo, mas a palavra de Deus não mente. A terra está cheia da glória de Deus por causa de você, por causa de mim, por causa de nós que estamos andando aqui. Onde você estiver, você estará levando a glória de Deus. Onde você estiver, o Senhor Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Sabe onde é que está o tesouro de Deus? O tesouro de Deus está aqui no Vila Rica hoje, eu e você. Então o coração de Deus está em nosso meio. Se você entra num supermercado, numa drogaria, a glória de Deus está ali, o coração de Deus está ali, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Diz mais a palavra do Senhor: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E os umbrais das portas se moveram. Quais portas? Portas do templo. Lá fala do templo de Salomão, mas aqui, tipologicamente, fala do meu templo, do seu templo. Somos templo do Espírito Santo. Os umbrais da porta, isto é, o nosso coração, a entrada para a nossa alma, se moveram com a voz do que clamava. O nosso coração se move, os umbrais da nossa porta espiritual se movem quando nós ouvimos a bendita e poderosa palavra de Deus. É isso que move os nossos corações, porque qualquer coisa que escutamos, por mais intelectual que seja, vai mexer apenas com a nossa mente. Porém, apenas a palavra de Deus é capaz de atingir a nossa alma e o nosso espírito. Apenas a palavra de Deus faz os umbrais da minha porta se moverem. E o que aconteceu? Diz aqui: e a casa se encheu de fumaça, o templo se encheu de fumaça. A minha vida se enche, a fumaça simboliza o resultado do fogo. Onde há fumaça, há fogo, não é assim que a nossa vovozinha disse? Então, onde há a presença de Deus, há o sinal da presença de Deus na nossa vida. A fumaça é o resultado do fogo do Espírito Santo na nossa vida, através da minha atitude, através do meu comportamento, através das minhas palavras, através dos meus procedimentos. A maneira como eu ajo simboliza a fumaça do fogo da glória de Deus dentro da minha casa. Versículo 5. Então a primeira visão que ele tem está no versículo 1. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Versículo 5, a segunda visão.
Depois que ele vê tudo isto, ele diz: então disse eu, ai de mim. Ué, mas desde o capítulo 1 ele vem dizendo por 9 vezes: ai dos bêbados, ai dos ricos, ai do que chama bem mal, ao que chama mal bem, ai desse, ai daquele. Sim, enquanto eu não tenho visão da glória de Deus, é natural que eu fique com o meu dedo em riste apontando para as pessoas, dizendo: ai daquele irmão, ai daquela irmã, ai daquele obreiro, ai daquele músico. Mas quando eu tenho uma visão da glória de Deus, eu paro de olhar para as pessoas e passo a olhar para dentro de mim. E o profeta Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Segunda visão do profeta Isaías, a visão de si mesmo. Irmãos, é impossível, depois que eu tenho a visão da glória de Deus, eu não ter uma visão de mim mesmo. É impossível eu não olhar para dentro de mim e, ao invés de enxergar as necessidades que eu acho que os outros têm, eu começar a enxergar as necessidades que eu realmente tenho. Versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Quando eu reconheço as minhas fragilidades, quando eu reconheço os meus defeitos, quando eu reconheço as minhas falhas, quando eu reconheço os meus pecados, diz o sábio Salomão: quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem encobre nunca prosperará. Quando eu reconheço as minhas falhas, eu atraio a presença de Deus para a minha vida, no sentido de me ajudar a corrigir os meus defeitos. Quando ele reconheceu os seus defeitos, diz: mais um dos serafins, trazendo na mão, voou até mim com uma brasa que ele havia tirado do altar. Ou seja, quando eu tenho a visão da glória de Deus, e quando eu tenho a visão das minhas necessidades, da minha miserabilidade, então Deus envia anjos ao meu socorro para me ajudar. E ele traz uma brasa que tirou do altar de Deus, porque o altar de Deus é fogo. A Bíblia diz em Hebreus que Deus é fogo consumidor. Ele traz uma brasa. A brasa na Bíblia é símbolo de purificação. Traz a brasa, e que diz, versículo 7, e com ela tocou a minha boca. Traz a brasa representa a purificação, a brasa tipifica a bendita palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz purificação, é a palavra de Deus que traz a nossa lavagem. O Senhor Jesus diz aos discípulos, em João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Oh, glória a Deus, aleluia. Tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Agora Isaías já não se preocupa mais com a nação de Israel, com a vida espiritual da nação de Israel. O profeta Isaías se preocupa consigo mesmo, e tem os seus pecados purificados, e tem a sua iniquidade retirada. E o que diz mais? Versículo 8. Depois disto, depois de ver o Senhor, depois de reconhecer a si mesmo as suas fragilidades, depois de ter os seus pecados purificados, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a terceira visão missionária de Isaías. A primeira visão é a visão da glória de Deus. A segunda visão é a visão de si mesmo. A terceira visão é a visão missionária. Eu só poderei ter visão missionária. Eu só poderei ter sensibilidade para com os pecadores, para com as pessoas que estão perdidas, se eu tiver visão da glória de Deus e se eu tiver visão de mim mesmo. Se eu enxergar as minhas próprias necessidades e ir ao altar de Deus para pedir a sua ajuda. Então, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E o profeta Isaías foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e depois de Salmo, é o maior livro da Bíblia, com 66 capítulos. E ele profetizou no período crítico da nação de Israel, quando o império da Assíria, não Síria, Assíria, dominava Israel, dominava o mundo naquela época, e o profeta foi tremendamente usado por Deus, e marcou toda uma geração em Israel. Depois que ele vê a glória,
de Deus, depois que ele vê a si mesmo as suas necessidades, ele não responde: eis-me aqui, envia ele ali. Não, envia-me a mim. Agora eu estou pronto, agora eu posso pregar a tua palavra, agora eu posso profetizar a nação de Israel. Irmãos, tudo que Deus quer é que tenhamos visão da sua glória. Tudo que Deus quer é que tenhamos visão das nossas verdadeiras realidades. Tudo que Deus quer é que tenhamos visão das pessoas que estão perdidas. Hoje é um culto missionário. Culto missionário é culto de conscientização. É aquele culto que nos leva a pensar na realidade das pessoas. Estamos vivendo aí a pandemia. 100.000 mortes. 100.000 mortes. E infelizmente a esmagadora maioria deles não tiveram a oportunidade de receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E a gente não sabe qual é o dia que nós partiremos, que as pessoas partirão. A questão não é quando vai, a questão é como vai. A questão não é quando morre, a questão é como morre. Sem Deus, sem paz e sem salvação. E quando eu tenho, num culto de missões como este, a oportunidade de me conscientizar da importância de evangelizar, entregar um simples folheto que seja e falar para a pessoa: Jesus te ama. Andar com folhetinho na bolsa, você compra por R$2 um maçozinho de folheto, vem 100 folhetos. E um folheto da palavra de Deus é mais poderoso que o jornal O Globo, o jornal Estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo. Porque um folheto é capaz de mudar vida. O fundador desse ministério, pastor Paulo Levas Macalão, se converteu com um folheto. Pastor Suete se converteu com um folheto. E muitas outras pessoas se converteram com um folheto. Eu parei uma vez um posto de combustível para abastecer. E depois que o frentista terminou de abastecer, eu sempre ando com folheto e sempre dou um folhetinho e falo isso: Jesus te ama. Não precisa pregar uma sã doutrina e um evangelho para a pessoa, não. Jesus te ama. Essa palavra gera um impacto no mundo espiritual muito forte. E quando eu terminei, eu estava indo para a escola dominical na sede. Eu entreguei o dinheiro, eu disse: olha, isso aqui eu quero entregar para você e quero te dizer uma coisa: Jesus te ama. Aquele frentista jovem segurou aquele folheto no domingo de manhã, segurou aquele folheto, parou por uns segundos e disse: hoje eu precisava escutar isso. A gente não sabe quando é que uma pessoa pode partir. Nós temos a oportunidade, o privilégio de evangelizar, ter esta visão do profeta Isaías, a visão das almas perdidas, das pessoas que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. E você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu jovem, minha adolescente, você e eu somos a representação da glória de Deus na face da terra. Nós temos poder que o presidente da República não tem, que o presidente dos Estados Unidos não tem. Nós temos poder de fazer com que uma pessoa deixe de ir para o inferno para ir para o céu, porque nós somos agentes representantes de Deus aqui na terra. Que Deus a todos abençoe. Pastor Hermano, muito obrigado. Que a bênção de Deus esteja sempre presente na vida dos irmãos. Glória a Jesus.